Hoje é 4 de fevereiro de 2012 e nós viemos fazer aqui uma pequena reportagem no Museu de São José de Ribamar, no Aquiraz, a primeira cidade do Ceará. E nós vamos conhecer um pouquinho da história do Aquiraz, porque em termos de evangelho, o Aquiraz ele já veio ter o evangelho por volta dos anos 70, apesar da prainha ter conhecido o evangelho no 44, né, com a família dos pescadores ali daquela região. E nós estamos aqui no museu e eu estou focando aqui, por exemplo, a delegacia de polícia, que na verdade aqui era a casa de câmara, aonde hoje se estabelece o museu. Nós estamos aqui com o Luciano, que é praticamente o cicerone aqui do museu, conhece um pouco da história, e eu queria que ele relatasse para nós, porque essa cadeia ela se divide em duas épocas, né? Do século XVIII e século XIX. Então, explique para a gente aqui, Luciano, como é que é essa questão dessa construção, né? E o porquê disso aqui, o que você conhece dessa questão histórica aqui? Pois é, o prédio, ele é um prédio que é do século XVIII, ele foi construído em duas etapas distintas. A primeira parte veio do século XVIII, de 1742, onde foi construído primeiramente a cadeia. E o segundo pavimento é a Prefeitura Câmara, onde havia também um salão para as festas dentro do município, é século XIX, de 1877. Isso se deu no ano de 1877, as grandes secas que houve, que foi conhecido como a seca dos sétimos. Esse segundo pavimento, quando os flagelados fugiram do sertão, fugindo para o litoral, os governos preocupados com tanto retirante, eles aproveitavam a mão de obra desses flagelados para construir o segundo pavimento, que era a Prefeitura, a Câmara e o Salão para as festas. Maravilha. Eu percebo aqui que a cadeia ela tinha visão para o lado da rua, apesar das paredes aqui da primeira construção serem de pedras e elas terem 1 metro de espessura, né? Então era difícil de você fugir aqui dessa prisão. E aqui a gente está focando como era a cadeia naquela época e aí, por exemplo, o porquê que eles planejaram fazer essa cela deixando apenas esse gradeado para que os presos não ficassem totalmente isolados. Existe alguma relação plausível para que se aceitasse isso naquela época? Naquela época, se a gente observar as cidades históricas que nós temos no nosso estado, geralmente as cidades históricas elas tinham um braço de rio. Aquiraz tinha o rio Pacuti, Aracati, rio Jaguaribe, Sobral, o rio Acaraú, enfim. As outras cidades, tudo era baseado na margem do rio. Por quê? Era o único meio de transporte que havia, era o navegável, né? O navegável. Então, não havia carro, não havia o avião, e todos os prédios construídos naquela época, eles faziam de frente o rio. Se a gente observar bem a igreja matriz, nós vamos encontrar ela de frente para o rio. Se nós vermos esse prédio, que é a casa de Câmara e Cadeia, ele também dá de frente para o rio Pacuti. Então, era aberto também, era conhecido também como as janelas vazadas, para dar uma impressão à população que sentiu que você está numa prisão. Isso vice-versa. Muitas vezes as pessoas que estavam presas recebiam um pedaço de pão ou a rapadura pelas janelas. Passavam e viam aquela situação dos presos, causava medo, claro. Por isso mesmo que eles deixavam, como a gente chama aqui, de janela vazada, para dar essa impressão de medo. Muito você bem. está na prisão. Muito bem. Nós vamos aqui também observar aqui dentro do museu, queria que você comentasse um pouco, aqui é um mapa da construção da época, mas não tem muito o que explicar aqui para a gente. Agora eu queria que você explicasse um pouquinho aqui a questão da conservação dessas chaves, né? Aqui a gente está focando bem as chaves para você ver como não era muito fácil de fazer uma dublagem dessa chave não, né, Luciano? Fazer uma cópia extra dessa chave aqui. Realmente essas chaves elas são originais, né? Como nós estamos referindo ao prédio, a parede dele dava 1 metro de espessura, quase impossível, né? De um delinquente varar essas paredes, né? Como diz. E as chaves são originais, jamais teria cópias essas chaves, né? Era muito resistente realmente. Muito bem. Isso que a pessoa, quando ia presa,
aqui em Aquiraz, que dizia: Deus te livre da prisão de Aquiraz, porque realmente era muito segura, né? Luciano, me diga uma coisa, você que conhece a história aqui, contada por muitas pessoas que passam aqui no museu, eu queria que você me relatasse o seguinte: existe assim alguma história ou de Trancoso, ou uma história engraçada que você possa registrar para a gente aqui? Você pode até olhar para cá. Realmente tem essa história. O que você pode contar aqui pra gente? Como todas as cidades, né? E aqui nós também, né, não é diferente, né? Diz que na época, quando essa vila foi dada o nome primeiro de São José de Ribamar. Por isso mesmo que os prédios históricos de Aquiraz são conhecidos como São José de Ribamar. É a igreja matriz, é o museu sacro, é o cemitério, enfim, tudo é São José de Ribamar. Porque antes essa vila, ela pegou o nome de Vila São José de Ribamar, não Aquiraz. Depois veio Aquiraz, porque é uma palavra de origem indígena, que significa gentil da terra ou água pouco adiante. E o que pode contar o fato assim, que por que é que a vila é São José de Ribamar e não só São José? Porque quando nós perdemos em 1726 a primeira capital para a Fortaleza, o Ceará ficou só São José, né? Mas Aquiraz continuou, os prédios históricos, a cidade, as festas, as festividades, tudo padroeiro São José de Ribamar. Isso se deu, conta a lenda, que quando essa imagem foi encontrada pelos pescadores nas praias próximas, ela mesmo pesando, ela madeira, mas ela pesava muito, né, sobre o mar, e naquela época os pescadores aqui da praia pediam para o mar ribar para botar em cima do barco. Então eles pediam o quê? O mar ribar, Ribamar, né, a imagem. Aí ficou o quê? São José e a Ribamar. E para completar, essa imagem quando trouxeram para cá, para Aquiraz, e quiseram levar para outras cidades, são lendas que contam, né? Que queriam levar São José de Botas para a cidade de Cascavel, ela transformava em peso. E nem mesmo 3 juntas de boi podiam com essa imagem. Então disseram: olha, vamos voltar para Aquiraz, que está mais perto, porque ela não quer ir para lá, que o peso é muito grande. E nem 3 juntas de boi pode. Quando falaram de voltar para Aquiraz, ela ficou leve, né, que até uma pessoa só conseguia mover essa imagem. Até hoje, essa lenda, imagem, né, se encontra na igreja matriz, né, na qual ficou o nosso padroeiro, né? E também tem outra coisa interessante que eles contam aqui, que na expulsão dos padres jesuítas, né, que esses padres chegaram em 1727 e foram expulsos em 1759, na expulsão dele, ele disse que eles jogaram uma praga muito grande, né, Aquiraz, que o Aquiraz ainda ia ser cama de baleia, né, que o mar ultrapassaria a torre 6 metros acima da torre da igreja matriz, né? Mas graças a Deus isso nunca aconteceu e nunca ia acontecer, né? Pois é. Aqui, enquanto a gente vai mostrar a parede, aqui, eu queria que você se dirigisse comigo, nós vamos mostrar a parede aqui da primeira construção aqui do Museu de São José de Ribamar. E eu queria dizer para vocês, fica um pouco alto aqui, eles, quando reformaram aqui o museu, eles deixaram aqui uma parte de 1 metro quadrado aproximadamente, e aqui a gente vai puxar no zoom como era a primeira parede aqui construída. Isso foi construído em 1700 e essa parede aqui é de 1742. Veja aqui quantos anos fazem que foi construída essa parede. E aqui nessa cadeia com certeza esteve um personagem importante que eu encontrei, que foi o Henry Coster. O Henry Coster, ele esteve aqui no Aquiraz em 1810. Quando ele passou aqui no Aquiraz em 1810, ele simplesmente fez visita à prefeitura, porque ele trazia carta dos locais onde ele vinha passando. Por exemplo, ele trouxe uma carta do Aracati e ele mostrou aqui a quem estava no governo provincial dessa época, de 1740, já em 1810, né? Há também historicamente o comentário do Gustavo Barroso, o historiador Gustavo Barroso, que aqui no Aquiraz morou um major que veio na esquadra de Dom João VI. Ele passou uma temporada aqui também no Aquiraz. Então Aquiraz é uma cidade muito histórica, e a gente está tendo o privilégio e a oportunidade de conhecer um pouco da história do Aquiraz. Eu vou mostrar aqui por último um sino aqui, para que vocês vejam. Eu achei muito bacana essa mesa aqui, porque essa mesa aqui praticamente sobre ela muitas pessoas importantes assinaram documentos, né? Com certeza. Por exemplo, quem assinou, que você considera importante
aqui no Aquiraz, que assinou documentos aqui nessa mesa, já que ela pertencia à Câmara, né? Essa mesa é uma mesa, ela é toda original, ela é em Jacarandá, inclusive ela é a única peça que não é sacra no museu. Essa mesa tem uma história muito importante, não só para Aquiraz, mas para todo o nosso estado, porque é onde foi decidida as leis naquela época. A Lei Régia de 30 de janeiro de 1711, que elevou a Aquiraz a primeira capital. Não bastasse, em 1713 foi definitivamente aonde, pronto, foi definitiva, Aquiraz passou a primeira capital, se desligando completamente de Fortaleza. E aí que é importante a passagem, né? Como um dos filhos mais ilustres de Aquiraz, que é Justiniano de Serpa, não podemos esquecer, né? Um dos filhos mais ilustres de Aquiraz, e vários outros prefeitos passados aqui na época, né? Como o senhor Alcindo, enfim, vários outros prefeitos e vereadores aqui da cidade. Maravilha. Nós vamos concluir aqui a nossa reportagem, mostrando aqui um sino que eu achei muito legal aqui pela data que está registrada nele aqui, que eu quero mostrar para vocês. Um sino, deixa eu ver aqui se dá para mim mostrar aqui sem precisar fazer o zoom. Deixa eu sair aqui pronto, ó. Esse sino aqui, ele certamente é um sino que veio de Portugal, não é isso mesmo, Luciano? Veio de Portugal em 1804, está escrito aqui, ó, vazado São José. Esse FC quer dizer o que aí, Luciano? FC aqui embaixo? Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Ceará, tá aqui, São José. Então esse sino aqui, ele também é um sino histórico, até mesmo pela própria idade que a gente observa dentro da peça, né? Queria que você ficasse mais próximo aqui dele aqui, Luciano, e comentasse um pouco sobre, você conhece alguma história desse sino? Porque quando ele chegou, por quem trouxe, alguma coisa desse sentido? Esse sino, né, ele veio, né, de Portugal, trazido pelos padres jesuítas. Foi o primeiro sino da nossa igreja, São José de Ribamar. Ele tem um peso, a gente não sabe nem estimar o peso desse sino, que é uma coisa enorme. E ele também teve um problema sério, teve uma rachadura. Daí o padre achou melhor tirar, convocando o corpo de bombeiro, para que tirasse da torre da nossa igreja até chegar aqui em Aquiraz. Foi um dos primeiros sinos da nossa igreja matriz São José de Ribamar. Muito bem, eu agora quero lhe dizer o seguinte, você vai explicar aqui um pouquinho para os nossos seguidores do portal JVD, que é o portal do centenário do Movimento Pentecostal no Ceará, e nós estamos fazendo aqui uma reportagem exatamente dentro de um museu totalmente religioso, um museu sacro, um museu católico que tem conservado muitas peças importantes, e dentro desse museu há uma peça que ela também se torna histórica para o Ceará, para o povo do Ceará, e principalmente para a família que foram os fundadores do movimento pentecostal em Itapajé, que é uma peça que veio da igreja lá de São Francisco, no Itapajé, peça essa que foi doada por Francisco Teixeira Bastos, que nós achamos que esse Francisco Teixeira Bastos é exatamente o pai do Francisco Teixeira Bastos, que tem outro Francisco Teixeira Bastos, que no caso seria neto, e que veio ser pai do Vicente de Sales Bastos, o primeiro pastor consagrado no estado do Ceará. Até porque essa peça, ele comprou, ele adquiriu essa peça de Portugal por volta de 1846. Então eu queria que você explicasse, essa peça realmente existe aqui no museu, como é que ela está, o que o senhor sabe dessa peça? Assim, essa peça ela se encontra aqui no museu, realmente é uma peça de valor histórico muito grande, é uma peça também que podemos chamar um Bom Jesus dos Passos, uma peça importantíssima, não só para o nosso museu sacro, mas para todo o nosso estado, né? Ela é em roca, por incrível que pareça, é em roca, que é uma peça raríssima que nós temos, e hoje ela se encontra na reservateca do museu. No futuro breve, eu acredito que em junho ela está aqui já fazendo parte do acervo na exposição. Está passando por um período de higienização, isso é normal em qualquer museu, e para o final de junho, certeza, ela se encontrar inserida na exposição do Museu Sacro aqui de Aquiraz. Muito bem, eu queria que você deixasse aí para os internautas que visitam o portal, e tem algum site que eles possam visitar o museu,
como é que eles fazem para visitar o museu? Tem que vir hoje, mesmo pessoalmente? Não, hoje o museu ele funciona de terça aos sábados, né, de 8 às 17. Nós temos o maior prazer, hoje nós estamos reservando os colégios, grupos de pessoas para nos visitar. Nós estamos tendo uma aceitação muito grande, um perfil muito variado de visitantes. Graças a Deus está sendo uma aceitação muito boa e no futuro breve, mais ainda, né? Nós temos uma aceitação maior ainda, porque todo esse acervo que eu estou me referindo dos padres jesuítas, os bons jesuítas passos, tudo isso estão retornando aqui para o Museu Sacro aqui de Aquiraz, se Deus quiser. Maravilha, então aqui a gente encerra a nossa reportagem, agradecendo aqui o nosso amigo Luciano, e quando ele for inaugurado, que tiver todas as demais peças, nós prometemos aos nossos internautas que nós voltaremos aqui para vermos essa peça que foi doada pelo Francisco Teixeira Bastos. Que é o Bom Jardim dos Passos. Isso, e também as outras demais peças que compõem o museu, né? Então, ficamos aqui agradecidos pela visita. Amém.